Temos, por exemplo, aqui o ministro das Relações Exteriores da Suíça. Suíça que abrigou as mais recentes conversas entre Estados Unidos e Irã sobre um possível acordo nuclear. O Ministério das Relações Exteriores afirmou o seguinte: estar profundamente alarmado com os ataques de hoje dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e pediu a todas as partes que exerçam a máxima contenção, protejam os civis e a infraestrutura civil. Também destaco aqui o que disse o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, que o regime em Teherã teve todas as oportunidades para evitar um cenário violento. E acrescenta: reafirmamos nossa posição inabalável. Desejamos segurança, prosperidade e liberdade ao povo iraniano, bem como estabilidade e prosperidade ao Oriente Médio. A conferir também o que vem agora, não só em termos de declaração, mas também de reação militar daqueles grupos e países que apoiam o regime iraniano. Américo Martins, estamos falando, por exemplo, de Hezbollah, de Houthis, grupos que são financiados pelo regime, inclusive com a questão do envio de recursos militares para esses grupos, e países como é o caso da Rússia. Vladimir Putin, que também se vê há 4 anos numa guerra contra a Ucrânia e que nesse momento também está envolvido em negociações para um possível acordo de paz com relação a esse conflito, negociações que envolvem os Estados Unidos. Até o momento, nenhum pronunciamento oficial, nenhuma manifestação oficial por parte do Kremlin, mas também a gente monitora o que pode vir de reação de aliados do regime iraniano e como esses grupos rebeldes financiados pelo regime devem agir. Exato, Carol. Essa sua observação é muito importante e certamente fez parte dos cálculos estratégicos dos americanos e dos israelenses. Esse enfraquecimento não apenas do regime do Irã, inclusive com esse conflito de 12 dias do ano passado, mas também com um enfraquecimento muito forte dos aliados do Irã em toda a região do Oriente Médio. Em determinado momento, durante a guerra na faixa de Gaza, as forças de defesa de Israel abriram 7 frentes diferentes contra vários organismos que são próximos do regime do Irã, inclusive contra o próprio regime. Pela primeira vez nós tivemos ataques abertos entre Israel e o Irã. Mas neste processo Israel conseguiu muitas vitórias e enfraqueceu muito desses aliados. O Hamas na faixa de Gaza foi praticamente completamente derrotado, ainda tem controle sobre parte do território palestino, mas não é mais a força que um dia foi. O Hezbollah perdeu os seus principais líderes no sul do Líbano e neste momento tem uma capacidade também muito limitada de atacar Israel, inclusive com uma oposição muito maior dentro do próprio Líbano. O regime do Assad na Síria, que era muito próximo do Irã, era basicamente um regime que dependia muito da ajuda iraniana, caiu neste processo. Israel ocupou um pedaço do território da Síria, na proximidade da fronteira com as colinas de Golã, para justamente impedir ataques que pudessem vir de milícias financiadas pelos iranianos contra o país. Os Houthis também foram bombardeados não só por Israel, mas pelos americanos. Várias milícias em países como o Iraque também foram atingidas. Então, neste momento, e isso é uma parte importante dos cálculos geopolíticos, estratégicos de americanos e israelenses, vários desses grupos estão muito enfraquecidos. E o Irã, com uma crise econômica forte dentro de casa, também não tem mais a mesma capacidade que já teve de financiar esses grupos e de armar esses grupos. Então nós vamos ver, sim, muitos desses grupos tentando retaliar, muito provavelmente parte desses ataques contra essas bases americanas em outros países no Oriente Médio. Parte desses ataques deve ter sido feito por essas milícias, mas elas estão muito enfraquecidas neste momento. O Irã perdeu aquela capacidade de usar esses grupos e essas milícias como a primeira linha de defesa contra o país, tanto que está sendo atacado pela segunda vez diretamente por 2 grandes forças militares, os israelenses e os americanos. Então existe uma capacidade, sim, do Irã e desses grupos de atacarem alvos e interesses
de americanos e israelenses no Oriente Médio, mas é muito menor do que era no início do ano passado, por exemplo, do que era antes daquele conflito aberto de 12 dias entre Israel e o Irã. Aquele ali foi um prenúncio de uma coisa maior que estava por vir, que é o que está acontecendo neste momento, com essa possibilidade, inclusive, essa intenção do regime, do governo americano e do governo israelense de tentarem acabar com o regime iraniano. Então, o Irã, neste momento, está muito enfraquecido regionalmente. E você mencionou, muito bem colocado, a Rússia. A Rússia, neste momento, não tem também como ajudar, mesmo que quisesse, militarmente o Irã. A Rússia vai fazer condenações, como já está fazendo, o Medvedev, que foi um dos presidentes da Rússia, substituindo o Vladimir Putin num curto período, e que é um dos mais agressivos na sua retórica contra o Ocidente, já condenou esses ataques, disse que o regime do Irã não deveria ter sido atacado, por exemplo, mas a Rússia está muito envolvida na Ucrânia, onde enfrenta também muitas dificuldades, não tem nem, se quisesse, como ajudar militarmente o Irã, e vai muito provavelmente manter os seus protestos do ponto de vista diplomático. A China também deve estar acompanhando isso com muita atenção, deve estar fazendo um cálculo de que parte do interesse dos Estados Unidos é de controlar as reservas de petróleo do Irã, Irã que exporta muito petróleo para a China, e esse sim vai ser um golpe também, caso aconteça algum tipo de mudança no regime iraniano, contra a economia chinesa. A China já perdeu acesso que tinha em condições muito favoráveis ao petróleo da Venezuela e agora corre o risco de enfrentar a mesma situação no Irã. Então a China vai protestar, vai fazer muitas acusações, mas é muito difícil também que abra algum tipo de ação militar ou ajuda militar contra o Irã. Neste momento, em outras palavras, Carol, o Irã está sozinho. Vai tentar se defender da forma como for, mas militarmente não vai contar com a ajuda dessas duas potências, Irã, Rússia e China, e ver todos os seus aliados, essas milícias, esses grupos no Oriente Médio muito enfraquecidos. O Irã está numa posição de fraqueza militar, além de muitos protestos em casa, muitos protestos da população contra um regime que é extremamente impopular, uma ditadura teocrática, e também enfrenta grandes dificuldades econômicas. Do ponto de vista de israelenses e americanos, era talvez o momento certo de fazer esse tipo de ação.